Paz seja convosco, amados filhos. Hoje, permitam-me compartilhar com vocês a extraordinária jornada que é a minha vida, a história que transcende o tempo e que ecoa na eternidade. Eu sou Jesus Cristo, e esta é a narrativa da minha encarnação terrena. Nascido em Belém, sob uma estrela brilhante, minha jornada começou de maneira humilde. Meus pais, Maria e José, guiados pela vontade divina, foram instrumentos para a realização do plano celestial. Cresci em Nazaré, aprendendo os valores da humildade, compaixão e amor. Logo após o meu nascimento, pastores foram guiados por uma estrela para me adorar. No entanto, nos corredores do poder, o rei Herodes, temendo a profecia do nascimento do rei dos judeus, tramava contra mim. Em meio à calada da noite, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, alertando-o sobre a trama de Herodes. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, disse o mensageiro celestial. Sem hesitar, meus pais partiram imediatamente, carregando-me nos braços como um tesouro divino. A fuga para o Egito tornou-se uma jornada de fé, confiando na orientação do Altíssimo para proteger o ungido. No Egito, vivemos como exilados, mas estávamos seguros sob as asas do Todo-Poderoso. A Sagrada Família encontrou refúgio em terras estrangeiras, cumprindo assim a vontade divina e escapando da ira de Herodes. A fuga para o Egito não foi apenas uma escapada física, mas um episódio que cumpriu as profecias e preservou o plano divino. A providência guiou meus pais, protegendo-me para que a luz que eu traria ao mundo não fosse extinguida precocemente. Após a morte de Herodes, um anjo novamente apareceu a José em um sonho, anunciando a segurança para retornarmos a Israel. Cumprindo a palavra divina, retornamos a Nazaré, onde eu cresci, e me preparei para o ministério que estava por vir. Todos os anos, meus pais, Maria e José, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, uma prática piedosa em nossa tradição judaica. Eu, ainda uma criança de 12 anos, acompanhava-os nessa jornada sagrada. Após os dias de celebração, ao retornarmos para Nazaré, meus pais perceberam que eu não estava entre os parentes e amigos que viajavam conosco. Um profundo temor e preocupação tomaram conta de seus corações. Enquanto eles me procuravam ansiosamente, eu estava no templo, no meio dos doutores e mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Surpreendidos pela minha compreensão e sabedoria, ficavam admirados com minhas respostas. Quando finalmente me encontraram, minha mãe expressou a preocupação que todos os pais sentem quando perdem temporariamente seus filhos. Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Minha resposta, mesmo na tenra idade, continha uma compreensão profunda da minha missão e relação com meu Pai Celestial. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? No entanto, submeti-me a meus pais e retornei com eles a Nazaré. À medida que crescia em estatura e sabedoria, continuei a encontrar graça diante de Deus e dos homens. Este episódio no templo, mesmo na minha juventude, prenunciou o ministério que estava por vir, quando eu ensinaria sobre as coisas do reino de Deus. Mas ainda não era a hora, então eu cresci e fui aprendendo as coisas que meu Pai Celestial queria que eu aprendesse. Quando a hora chegou e meu ministério teve início, procurei João Batista, um profeta que pregava no deserto e chamava as pessoas ao arrependimento. Reconhecendo a natureza especial do meu ministério, busquei o batismo dele, no Rio Jordão. Ao me aproximar, João hesitou, sentindo-se indigno de batizar o próprio Messias. No entanto, compreendendo a vontade divina, concordei, e ele concordou em realizar o batismo como parte do cumprimento de toda a justiça. Quando fui imerso nas águas do Jordão, um evento transcendental ocorreu. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre mim em forma de pomba, e uma voz celestial ecoou, proclamando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo."
O batismo não foi apenas um ritual externo, mas um símbolo poderoso do início do meu ministério público. Representou o mergulho na condição humana, a submissão à vontade divina e a manifestação da Trindade, mostrando a relação especial entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu batismo também serviu como exemplo para outros e como um chamado à renovação espiritual e arrependimento. Era um convite para que as pessoas se aproximassem de Deus, aceitassem a mensagem do Evangelho e iniciassem uma jornada de transformação interior. Após o meu batismo por João Batista, o Espírito Santo me conduziu ao deserto, onde me entreguei a um período de jejum e oração. Este foi um tempo de preparação espiritual antes de iniciar publicamente a missão para a qual fui enviado. Durante 40 dias e 40 noites, jejuando, busquei uma comunhão mais profunda com meu Pai Celestial. Este tempo de privação física foi uma jornada de autocontrole e dependência total de Deus. Nesse período de fraqueza física, Satanás tentou me desviar da vontade do Pai. A primeira tentação foi transformar pedras em pão para satisfazer minha fome. A segunda envolveu subir ao pináculo do templo e ser exaltado. A terceira foi a oferta de todos os reinos do mundo em troca de adoração. A cada tentação respondi com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disse eu. Em todas as tentativas de Satanás, resisti à sedução do poder, do ego e da desobediência ao meu Pai. Ao final dos 40 dias, os anjos vieram e me serviram. Essa experiência no deserto foi um teste, mas também uma preparação para a missão que estava prestes a começar. Na margem do Mar da Galileia, chamei homens simples para serem meus apóstolos. Entre pescadores e publicanos, selecionei 12 indivíduos que seriam testemunhas próximas do reino de Deus na terra. Juntos, iniciamos uma jornada de ensino, cura e transformação. Numa colina, compartilhei o Sermão da Montanha, que incluía as bem-aventuranças e ensinamentos essenciais para uma vida centrada no reino de Deus. Multidões se reuniram para ouvir palavras que ecoariam através dos séculos. Os 3 anos foram repletos de milagres que atestaram o poder divino. Cegos voltaram a enxergar, leprosos foram purificados e até os mortos foram ressuscitados. Cada milagre foi um sinal do amor de Deus e da chegada do seu reino. Por meio de parábolas, ilustrei verdades eternas sobre o amor, o perdão e o reino de Deus. Ensinamentos profundos sobre o valor da fé, a importância da compaixão e a necessidade do arrependimento foram compartilhados com os discípulos e as multidões. Caminhei sobre as águas do Mar da Galileia, demonstrando o controle divino sobre a natureza. Na transfiguração, minha verdadeira natureza divina foi revelada a Pedro, Tiago e João no topo de uma montanha, preparando-os para os eventos que estavam por vir. Na última ceia com os apóstolos, instituí a comunhão, simbolizando meu sacrifício iminente pela redenção da humanidade. Nesse momento sagrado, antecipei os eventos cruciais que marcariam o final do meu ministério terreno. Na atmosfera carregada da última ceia, anunciei que um dos meus discípulos me trairia. Judas, tomado por ambições e influências sombrias, cedeu à traição, deixando a sala em direção ao cumprimento do seu nefasto desígnio. No jardim do Getsemane, numa noite de profunda angústia, orei ao Pai para que, se possível, o cálice da iminente provação fosse afastado de mim. Entretanto, submeti-me à vontade divina, mesmo enquanto experimentava a agonia da traição iminente. Judas, guiando uma multidão armada, me identificou com um beijo traiçoeiro. Em troca de 30 denários, ele entregou o Filho do Homem, consumando o ato trágico que havia sido profetizado. As autoridades religiosas e soldados romanos me prenderam no Getsemane, numa ação que marcava o início de uma série de eventos que levariam à minha crucificação. Os discípulos, tomados pelo medo, dispersaram-se, deixando-me só diante do tribunal da injustiça humana. Fui levado perante o Sinédrio, onde testemunhas falsas foram apresentadas,
e fui acusado injustamente. No meio das afrontas e das falsas acusações, permaneci em silêncio, aceitando o destino que se desenrolava diante de mim. Enquanto isso, na área externa, Pedro, um dos meus apóstolos mais próximos, enfrentava a tristeza de ter negado o conhecimento de mim por 3 vezes, como previamente predito. Esta noite de traição e prisão foi um capítulo doloroso, mas parte essencial do caminho da redenção. A traição de Judas e a minha prisão eram elementos necessários no cumprimento do plano divino de sacrifício e redenção. Após a prisão no Getsêmani, fui levado diante de Pôncio Pilatos, o governador romano. Embora Pilatos tenha declarado que não encontrou culpa em mim, cedeu às pressões da multidão e lavou as mãos da minha sentença, entregando-me aos caprichos do povo. Em busca de uma solução, Pilatos enviou-me a Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Herodes, contudo, não encontrou motivo para me condenar e devolveu-me a Pilatos. A falta de acusação não foi suficiente para impedir o destino que se desenrolava diante de mim. Diante do povo, Pilatos propôs soltar-me, ou Barrabás, um criminoso condenado. Surpreendentemente, a multidão clamou pela libertação de Barrabás e exigiu minha crucificação. A ironia de um criminoso ser escolhido sobre o Salvador do mundo. Como parte da punição, fui entregue aos soldados romanos para ser açoitado. O açoitamento foi cruel e desumano, uma tortura física que precedia o maior sacrifício que estava por vir. Cada chicotada marcava o preço da redenção da humanidade. Após o açoitamento, os soldados zombaram de mim. Colocaram uma coroa de espinhos na minha cabeça, vestiram-me com um manto de púrpura e escarneceram do título Rei dos Judeus. A dor física era intensificada pela humilhação pública. Finalmente, Pilatos cedeu à pressão e proferiu a sentença de crucificação. O fardo da cruz foi colocado sobre os meus ombros e iniciei a jornada dolorosa pela Via Crucis em direção ao Gólgota, o lugar do Calvário. O julgamento e açoitamento foram elementos cruciais na via dolorosa que culminou na crucificação. A injustiça humana e a brutalidade física testemunhadas nesta prova foram parte integrante do plano divino de redenção para a humanidade. No alto do Calvário fui crucificado entre 2 criminosos. As mãos e os pés perfurados pelos cravos, experimentei uma dor indescritível, enquanto a cruz foi erguida para que todos pudessem ver. Era o cumprimento do plano divino de redenção. Mesmo no auge da agonia física, proferi palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Estas palavras ecoaram o amor divino que supera a crueldade humana e apontaram para a natureza redentora do meu sacrifício. Ao longo das horas na cruz, pronunciei palavras que se tornariam conhecidas como as 7 últimas palavras. Cada frase revelava a profundidade da minha conexão com Deus e o propósito redentor da minha morte iminente. Enquanto pendia na cruz, a escuridão envolveu a terra e um terremoto estremeceu o chão. Estes eventos cósmicos refletiram a magnitude do sacrifício que estava ocorrendo, marcando a transição entre a vida e a morte iminente. Em um momento de extrema agonia, clamei: Eli, Eli, lama sabachthani? Deus meu, por que me abandonaste? Estas palavras refletiram o peso do pecado que carreguei, separando-me temporariamente da comunhão com o Pai. Finalmente, após horas de sofrimento, entreguei meu espírito ao Pai com as palavras: Está consumado. O véu do templo rasgou-se, simbolizando a abertura do caminho para a presença divina, e a terra experimentou a resposta cósmica ao sacrifício divino. Os momentos finais na cruz foram o ápice de um amor redentor que transcendia o entendimento humano. Este sacrifício supremo abriu as portas da salvação para todos que acreditam, representando a vitória sobre o pecado e a morte. Agradeço por compartilharem este momento de profundo significado comigo. Que esta história nos lembre do amor redentor que supera todas as dores e nos inspire a viver com gratidão e reverência por este sacrifício inigualável. Que a paz e a graça estejam convosco.